Pergunta 85 e 86. Qual dos dois? O mundo espírita, e eu gosto disso, os espíritos da codificação, comprometidos com a doutrina espírita, estão de acordo com a primeira frase da doutrina espírita. Qual é a primeira frase da doutrina espírita? Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Para coisas novas é necessário nomes novos. Mas os espíritos que não estão comprometidos com a doutrina espírita, colhem alhures, informações e conceitos, usam seus próprios conceitos e não estão nem aí. Muitas vezes esse conceito até estão de acordo, mas em muitos casos estão em desacordo. Então Kardec chama de mundo material e mundo espiritual ou mundo espírita. Então por isso que está ali, ó. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo, aquilo que nós estamos falando. O mundo espírita, o mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive. E o mundo material? O mundo material está sujeito à lei de destruição, que nós já sabemos. Os mundos, né, já falamos sobre isso nas outras perguntas, nas perguntas anteriores. A Terra vai se decompor, nossos corpos vão se decompor, etc, etc, né? Então, o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Então, ele tem uma prioridade, ele tem uma... ele é principal no sentido de ordem. E a pergunta consequente desta, né? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Olha a resposta: de certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto que um sobre o outro incessantemente reagem. Então, olha lá, o mundo material, que é um estado dos infinitos estados possíveis da realidade, esse mundo, esse um estado dos infinitos poderia deixar de existir, ok? Mas ele não, ele existe, porque Deus é perfeito, sua criação é perfeita, então ele existe e tem uma função importante. E aí ele diz, são independentes, cuidado, são independentes, não são separados. São independentes de quê? O mundo material, ele, vamos dizer assim, existe, sobrevive e se realiza naturalmente. E o mundo espiritual existe e se realiza naturalmente. São independentes nesse sentido, ok? Mas, olha os espíritos lá, porquanto que interagem uns sobre os outros o tempo todo. Por isso que nós entendemos quando Kardec diz, e os espíritos, que todos são médiuns. Por quê? Todos são influenciáveis pelos que estão aqui. E os que estão lá também conseguem interagir com os que estão aqui. Os médiuns, a alma. Qual o instrumento que vê nos espíritos? A alma. Mas de onde veio essa alma? Ela veio, ela não veio, ela é. Essa alma está no mundo espiritual num estado diferente. Por isso que ela consegue ver. Ela interage daqui para lá, de lá para cá. E assim, os espíritos que pululam perto da realidade material, eles são, como está na Revista Espírita, altamente influenciáveis pelo mundo material. E é por isso que de vez em quando nós vemos esses espíritos descabelados, alarmados com as influências daqui da Terra. O mundo está passando por não sei o quê. Porque eles estão tão perto aqui, eles estão vendo as coisas de uma forma tão intensa que eles são influenciados pelo mundo material e aí projetam as suas crenças, seus sistemas, suas ideias
o mundo vai acabar, as trevas estão não sei o que, tudo espírito de terceira ordem que estão sendo influenciados pelo mundo material, ok? Então isso é muito interessante. Essa relação ela existe o tempo todo. Então quando o cara morre, ele vai para o mundo espiritual, até didaticamente dá para entender, mas ele apenas muda de estado. Então, por não estar mais influenciado pela matéria num estado de agregação tão grande, suas sensações, suas percepções se alargam. E aí ele vê, interage, continua interagindo com o mundo material, ok? Mas num ponto de vista mais privilegiado. Não está mais tolhido nas suas faculdades. E essas faculdades elas avançam infinitamente, em infinitos graus, até chegar ao grau máximo, grau último, que é a perfeição, onde tem a plenitude das faculdades e estão 100% interditos a qualquer sensação e percepção material. É um outro processo que é um sentido que nos falta. Mas isso aí é assunto para outra pergunta.